Boa noite a todos, encarnados, desencarnados, que aqui se encontram ao vivo e todos aqueles que estão nos assistindo pela internet. Nós vamos, neste momento, elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, entrando em sintonia com a espiritualidade amiga que coordena e dirige este trabalho. E hoje, meus irmãos, nós temos o nosso querido irmão Edilmar, trabalhador da nossa casa, muito competente, que faz parte do departamento da comunicação e é ele que auxilia nas gravações pela internet. Boa noite a todos, a palavra é Edilmar. Prezados irmãos e amigos, muita paz a todos os presentes aqui nas dependências do Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo e a todos os internautas que nos acompanham através da internet. Nós vivemos momentos muito difíceis aqui na Terra. Nós que, ao longo da nossa existência terrestre, a humanidade alcançou um progresso jamais visto em toda a história da humanidade. Principalmente a partir dos 50 anos atrás, nós temos evoluído muito na ciência, na parte macroscópica e microscópica. Nós descobrimos o átomo, os nêutrons e os prótons ali existentes, com as suas conexões, as suas luzes que ele transmite, toda a sua potencialidade. E no lado macroscópico, o homem alcançou conhecimento jamais esperado por nós há algum tempo atrás. Hoje, nós temos conhecimento da expansão do universo, com galáxias que chegam entre 100 bilhões a 500 bilhões. Ainda não existe um número exato. Mas o mais importante essas descobertas constantes que apontam para a existência de algo muito importante no universo, não só o universo físico como nós vivemos, como também o universo paralelo. Então, nós, diante de tantos conhecimentos que nós alcançamos ao longo de toda a nossa história, nós ainda nos encontramos muito perturbados, muito complicados com muitas coisas na nossa vida, em família, no meio social em que vivemos. Se por um lado a ciência trouxe-nos esses conhecimentos grandiosos, hoje nós sabemos detalhadamente a nossa origem através do genoma humano, do DNA, toda a nossa potencialidade, descobertas fantásticas, que com a internet, com a gama de conhecimento, às vezes até nós esquecemos desses fatos tão importantes para o homem. Mas como que nós chegamos a tal ponto de elevação da ciência e, ao mesmo tempo, nós ainda estamos bastante conturbados, com muitas situações difíceis, que nos levam a muitas indagações, e essas indagações nem sempre nos trazem respostas plausíveis. Na palestra de hoje, nós vamos falar dessas perguntas que sempre nos inculcam a todo instante, quando nós, nos momentos mais aflitivos, nos momentos de autoconhecimento, nós perguntamos para nós mesmos: quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? E são perguntas que, se não encontrarmos a resposta adequada, nós ficamos angustiados, perturbados, razão pela qual nós observamos diariamente pessoas pelas ruas, pessoas que tiveram a vida equilibrada em família e, de repente, ela se desfaz da família, vai para a rua, fica totalmente perturbada, com as suas condições psíquicas bastante alteradas. Então, nós, para compreendermos tudo isso, nós precisamos do autoconhecimento para que nós possamos chegar a este processo de libertação do nosso eu. Então, quando nós falamos dessas partes bastante complexas, as palavras não são
tão conclusivas para que a gente possa expor, possa explicar. O que mais vale são os exemplos de pessoas que vivenciaram e que conseguiram transpor essa situação. Então, nós trouxemos para nossa conversa de hoje alguns exemplos de pessoas que passaram por esse processo. E nós temos um exemplo aqui do senhor José Moreira, que ele é de São Paulo, e ele fez um depoimento muito importante. Nós sabemos que São Paulo, a maior cidade da América Latina, é uma cidade muito dinâmica, de uma vida de muita correria, de dificuldade no trânsito, do dia a dia. E esse senhor, ele é bem sucedido na vida, trabalhando, chegou a ocasião que ele não sabia qual o sentido da sua vida. E ele olhou para si mesmo no espelho e fez essa pergunta que todos nós já fizemos várias vezes, e se alguém não fez, um dia vai com certeza fazer. E ele se indagou e fez o contraponto daquilo que ele vivia no trabalho, as dificuldades, e ele não sabia para onde realmente ele queria ir, ele, o seu eu, o seu interior, porque as coisas materiais que ele conseguia com a luta muito grande na empresa e tal, ele resolveu dar uma parada, parou tudo, foi para a biblioteca pesquisar, estudar, e ele, nesses estudos, as coisas ficavam bem complexas, e de repente um dia, a sua irmã, que trabalhava no presídio, recebeu de presente de um dos presidiários um livro que ele já tinha lido e deu de presente, que ela tinha olhado a capa, achou interessante, e o livro se chamava Nosso Lar, um livro espírita, que foi psicografado por Chico Xavier, cujo autor é Emmanuel, que muitas pessoas sabem, né, que é o guia espiritual de Chico Xavier. Então, esse senhor achou pragmático da parte da irmã de levar esse livro, e ele que já estava fazendo algumas pesquisas na parte filosófica e científica, aí ele se ateve a essa leitura, e ali ele encontrou a razão de sua vida e as respostas para todas as suas indagações. E ele compreendeu que a nossa passagem na Terra, ela é rápida, mas ao mesmo tempo muito importante, porque todo esse processo que nós estamos vivendo, que nós sabemos que através dos espíritos, que isso já foi anunciado há muito tempo, que é um processo de transformação do planeta, assim como uma casa nossa, a casa da nossa família, que nós vamos fazer uma reforma, tem muitos transtornos, nós precisamos derrubar paredes, a poeira, às vezes os problemas elétricos, às vezes chove, e as pessoas que ali convivendo, às vezes, no mesmo local, causa um distúrbio muito grande. Então, é a mesma coisa na nossa casa, a casa da humanidade, que é o planeta Terra. Nós estamos passando esse processo muito complexo, muito difícil. Nós estamos em plena pandemia, nós estamos aí a um pé de guerra, com a guerra nuclear. E tudo isso, além dos nossos problemas individuais, nós ainda enfrentamos esse problema geral, que nós não sabemos, o amanhã nos preocupa demasiadamente. José Moreira encontrou ali toda uma compreensão da nossa existência aqui na Terra. Nesse contexto que vivemos, dessa transformação, todos nós temos as nossas responsabilidades. Nós não podemos acusar ninguém pelos nossos fracassos, pelas nossas dificuldades, porque nós vamos responder por nós mesmos as nossas ações. E ali no livro, André Luiz, que é o personagem principal, foi médico aqui na Terra, passou para o mundo espiritual e passou por um processo muito difícil, em zonas tenebrosas, até chegar à compreensão da nova vida espiritual. E ele, humildemente, ele que foi uma pessoa muito importante aqui na Terra, mas que cometeu alguns deslizes que para a sociedade são coisas comuns, mas que espiritualmente são muito confusas. E ele, depois de se equilibrar, passou por todo um processo de reforma íntima através do trabalho, porque o trabalho edifica a pessoa, principalmente quando o trabalho vai mais para os outros do que para si próprio. José Moreira pôde saber que o que interessa mesmo é a gente viver uma vida plena e, principalmente, como o exemplo maior do livro, é que nós sabemos que existe um Deus que nos dirige com leis sábias e que nos proporciona o bem, mas que depende das nossas ações, e que o amor ao próximo é imprescindível para que a gente possa caminhar em busca do progresso.
Um outro exemplo muito importante nesse aspecto, mais diferente do José Moreira, foi o senhor Norberto Ungaretti, que foi um grande espírita. Ele já desencarnou há alguns anos, e nós tivemos a oportunidade de fazer um pequeno documentário sobre a vida dele. Ele, que nasceu num berço espírita de Laguna, onde tinham grandes espíritas familiares, e ele nasceu nesse ambiente, mas foi para a universidade e ele apenas, digamos assim, era simpatizante, até que pela necessidade ele se envolveu nos estudos, principalmente com o seu livro preferido, o Livro dos Espíritos. Os princípios da doutrina espírita, que ele ressaltou nesse documentário de uma forma bem explicativa, bem contundente. E, primeiramente, ele falou de Deus, que nós não podemos vivermos afastados de Deus. Deus, não o Deus de uma forma humana, antropomórfica, mas um Deus superior, como diz no Livro dos Espíritos, na primeira questão, que tem a pergunta, que é Deus? Veja bem, Allan Kardec não fez a pergunta quem é Deus, mas o que é Deus, que é muito mais abrangente, que sai do lado humano para mostrar algo muito mais diferente, mais superior. E os Espíritos responderam, Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, Ungaretti, que foi um grande espírita, uma pessoa muito intelectual, se formou na Universidade Federal, ele chegou aqui a ser secretário de Estado, foi desembargador, e ele viu todo esse conhecimento de uma forma aprofundada. Ele foi pela intuição, mas também pela razão. Saltando a segunda e a terceira, vem a questão número 4 do Livro dos Espíritos. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? E aí os Espíritos respondem, no axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem e a vossa razão responderá. O senhor Ungaretti se referiu a essas questões, essas respostas dos Espíritos. Eu lembrei do meu pai, que ele era agricultor, e ele era uma pessoa que tinha só o conhecimento, nem o primário completo, mas ele tinha, assim, uma mente aguçada para observar as coisas, na convivência com as pessoas. Lá na região onde ele morava, assim, afastado da cidade, ele é quem aplicava injeções, cuidava muito das pessoas, assim, como se fosse um agente comunitário nos dias de hoje. Mas tudo ele fazia de uma forma voluntária. E ele, quando via aquelas embalagens com os milho ali dentro, e aí as pessoas achavam interessante, as pessoas simples lá do sítio, né? Como que eles colocavam aqueles produtos ali e conservar por algum tempo, né? E o meu pai, perspicaz, ele dizia, olha, o homem encontrou muita coisa, mas ele está muito longe ainda de fazer o que Deus faz. E aí ele falava, né, que não tinha coisa mais perfeita, por exemplo, no que ele se referia ao milho, aquela espiga de milho ali, todo guardadinha com aquelas palhas, e quando você abria, estava ali aquele produto. E ele falava, essa é a obra de Deus, fantástica, né? E lá no Ceará, na nossa região, né, todos sabem, né, que tem os problemas da seca, que aliás está acontecendo aqui no sul também. É uma situação muito complicada, muito difícil para as pessoas que lidam na agricultura e de uma forma geral, porque traz um prejuízo muito grande. E da mesma forma, da espiga de milho, ele falava sobre água de coco, lá no sítio tinha coco. Então, quando tinha a falta de água, tudo, que hoje nós temos água mineral, tudo é fácil, naquela época era muito difícil. Aí ele dizia, você vê, nós vivemos numa região difícil de água e, ao mesmo tempo, nós temos da natureza a água mais perfeita que existe na face da terra. Ali ela é guardadinha, ali dentro do coco. Nós observamos pessoas que, na ciência mesmo, como os coordenadores do genoma humano, que descobriu do DNA todas as potencialidades do nosso ser, onde está registrado todo o nosso processo de vida, através de um fio de cabelo, se descobre tudo aquilo de uma forma muito complexa, que para saber esse resultado foi toda uma conta matemática extraordinariamente grande. Então, esse descobridor, o Sr. Collins, ele, que era totalmente ateu, ele e sua família, ele passou a acreditar na existência de Deus
ao fazer aquele processo de como as coisas não podem ser por um acaso, porque é muito complexo para chegar tudo aquilo para a descoberta do genoma humano. Então, tudo isso que vai acontecendo ao nosso redor são reflexões para que a gente possa compreender a razão da nossa existência. Nós temos o autoconhecimento para que a gente possa conviver em sociedade, trabalhando para o nosso bem, que à medida que nós estamos trabalhando para o nosso bem, nós estamos trabalhando em torno de todos nós. E se nós fizermos o mal, esse mal, quer seja para nós ou praticado para outrem, ele vai se refletir também para todos nós. Então, nós estamos num momento dessa transição que nós precisamos compreender a nossa razão da existência e para que a gente tenha uma vida plena, nós precisamos compreender todos esses pontos que são imprescindíveis para as nossas vidas. Vamos para outra parte, que é um dos princípios do Espiritismo, a imortalidade da alma. Que antes de sermos seres humanos, somos filhos de nossos pais, somos, na verdade, espíritos, filhos de Deus. O espírito é o princípio inteligente do universo, criado por Deus, simples e ignorante, para evoluir e realizar-se individualmente pelos seus próprios esforços. Como espíritos, já existíamos antes do nascimento e continuaremos a existir depois da morte física. Quando nós deixarmos de nos preocuparmos só com a nossa vida atual e vislumbrarmos que nós temos um passado, se nós estamos aqui caminhando e com a luz do sol que nos reflete, nós observamos que sempre nós deixamos uma sombra ao nosso lado. Então, nós temos o nosso reflexo no passado, das nossas realizações, de muitas vidas que tivemos. E hoje, nós aqui continuamos numa passagem, como diz aqui, antes de estarmos aqui encarnados como homens e mulheres, nós éramos espíritos, nós viemos para cá e vamos voltar para lá, num processo incessante até nós alcançarmos a nossa elevação espiritual. A pluralidade das existências retrata aqui principalmente a questão 167 do Livro dos Espíritos, que Allan Kardec perguntou aos espíritos: qual o fim objetivado com a reencarnação? E os espíritos respondem: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isto, onde a justiça? Uma resposta muito sintética, mas profunda. Então, se nós formos olharmos sobre o aspecto da justiça de Deus, nós vamos observar que muitas vezes nós temos, às vezes, vizinhos, pessoas conhecidas, que vivem num ambiente tranquilo, os filhos estudando, a vida progredindo e tal, e às vezes do outro lado, um nosso amigo, nosso vizinho, um parente, tem uma criatura no seu familiar que nasce impossibilitada da locomoção, da fala, aquelas pessoas com doenças crônicas. E por quê essas pessoas nascem assim e aquelas outras diferentes? Tudo tem a explicação através da pluralidade das existências, que é a justiça patente do Criador. Ou seja, a nossa vida aqui na Terra não é a única, nós tivemos muitas vidas, e as consequências de tudo aquilo que acontece são em razão do nosso passado, que está guardado no nosso íntimo, no nosso subconsciente. Por isso que às vezes nós somos atormentados durante os sonos com certas coisas que nós não compreendemos para a vida atual, mas é um processo que nós passamos e nós estamos revivendo a pluralidade dos mundos habitados. O conjunto de toda a matéria de energia existente reúne planetas, cometas, estrelas, galáxias, nebulosas, satélites, dentre outros. São diferentes as condições de vida conforme a constituição do planeta, no contexto em que ele está no sistema solar, na galáxia em que se encontra. Então, tudo isso os espíritos nos explicaram. Chico Xavier, que foi um dos maiores médiuns que já teve aqui na face da Terra, fala que nós, em curto tempo, isso ele desencarnou em 2002, né? E ele já falava, amigos dele, confabulava durante as noites, que depois dos trabalhos, confabulava, e ele dizia que em breve, talvez agora nessas próximas décadas, o homem
ia ter um grande avanço para a sua vida espiritual na Terra, quando a ciência viesse colaborar com a religião, ou seja, quando a ciência descobrir a pluralidade do mundo e a comunicabilidade dos espíritos. Vai ser um grande passo para a humanidade. No universo, tudo está interligado, que é dinâmico e tem vida em abundância. Todo o universo, não existe vazio. A comunicabilidade dos espíritos. Lembrando que nós já falamos antes de sermos homens e mulheres, éramos espíritos e, por conseguinte, mantemos os limos insolúveis de encarnado, entre encarnados e desencarnados. Os espíritos são seres humanos desencarnados. Eles são os que eram quando vivos, bons ou maus, sérios ou brincalhões, trabalhadores ou preguiçosos, cultos ou medíocres, verdadeiros ou mentirosos. Ou seja, nós somos o que somos, quer seja encarnados ou desencarnados. E nós só vamos sendo pessoas melhores, pessoas mais qualificadas, com o nosso trabalho, com as nossas ações do dia a dia. E isso é que nós vamos conquistar. E essa lei é para todos. Ninguém vai receber algo que ele não conquistou. Então, tudo aquilo que nós alcançarmos de bom para nós será à custa dos nossos trabalhos, dos nossos esforços. Eles estão por toda parte, os espíritos. Não estão ociosos, pelo contrário, eles têm as suas ocupações, como nós, os encarnados, temos as nossas. Então, nós estamos em comunhão com os espíritos, os nossos parentes, os nossos amigos que nos desejam bem, vêm nos intuir para as boas coisas. Assim como também nós temos aqueles que talvez nós tenhamos prejudicado, tenhamos encrenca no passado, eles estão ali para perturbar a nossa vida, às vezes para fazer cobranças. Então, nós estamos nesse meio, estamos interligados. Tanto é que Jesus sempre alertava, nós vemos no Evangelho, que nós devemos sempre orar e vigiar. Vigiar o quê? Os nossos pensamentos, porque o nosso pensamento é energia, ele atrai. Se nós pensamos em coisas boas, nós estamos nos afinando com o que é bom. E se fizermos o contrário, nós estamos caminhando para a desgraça, que inevitavelmente nós vamos sofrer as consequências. Também nós citamos aqui um exemplo do Sr. Wolfgang Puck, um grande chefe. Ele nasceu na Áustria e ele teve uma vida muito conturbada. O seu padrasto não tinha a mínima afinidade com ele, expulsou-ele de casa e ainda espraguejou que ele não ia ser nada na vida. Então ele teve que ir embora. Ele foi embora para outra cidade. Quando era jovem, o único consolo que ele tinha era com a sua avó. Ele sempre ficava ao lado dela. E ela era uma cozinheira de mão cheia. E ele aprendeu muitas coisas com ela. E quando ele foi embora, a única coisa, o único suporte que ele teve, ainda se não me engano, aos 14 anos, ele passou a trabalhar em hotéis. E ele teve tanto ódio do seu padrasto que ele resolveu nunca mais voltar. E esse seu padrasto tinha espraguejado ele, dissesse que ele ia ser um desgraçado na vida e que ele nunca voltasse para casa. Então ele foi com esse trauma, mas também com a mesma forma, com a determinação para trabalhar. Depois ele foi bem sucedido em Paris, aí aprendeu muito a cozinhar e foi para os Estados Unidos. E na Califórnia ele conseguiu mudar a maneira de se alimentar do americano, que era muito aquelas comidas enlatadas e tal, e ele foi quem modificou. Teve um programa grandioso na televisão e depois ele casou, depois se separou da mulher, casou de novo, mas ele tinha sempre aquilo dentro dele, aquela coisa ruim, que ele não conseguia contornar a sua situação, apesar de ele ser bem sucedido na vida, mas tinha aquele gargalo que veio lá de trás, aquele ódio do seu padrasto, né? Mas nós sabemos que quando a gente vai chegando numa idade, né, no caso dele já passando dos 70 anos, ele começa a refletir na vida e um dia ele se olhou no espelho e passando uma retrospectiva na sua vida, o seu sofrimento quando criança, quando foi embora, a lembrança da sua avó, e até mesmo do padrasto, né, daquela vida, ele passou a ter uns relâmpagos assim, mas por que será que ele fazia isso e tal? E ele olhava e dizia assim, mas quem sou eu? Aí ele voltou para as suas origens, foi visitar
uma sua irmã levou para visitar o túmulo da avó, dos parentes lá, e ele passou a ficar com aquilo na cabeça. Como nós vimos aqui, desses dois exemplos atrás, ele não encontrou aquela compreensão do seu autoconhecimento, mas ele passou a refletir e buscar esse entendimento. Então, nós observamos que mesmo que a pessoa tenha conquistado todo o poder, toda a riqueza que seja possível, mas se ele não tiver aquele autoconhecimento para resolver certas situações da vida, a pessoa fica conturbada. Nós observamos casos de pessoas que aparentemente são pessoas poderosas, digamos assim, aqui na Terra, e de repente, às vezes, recorre até ao suicídio e diz como tinha tudo na vida. Será que tinha? Porque não é só os bens materiais, o poder, mas aquela coisa que tem dentro da gente. Como dizia antes, né? Nós dizíamos antes, a ciência é importante, nos traz o conhecimento, mas a parte moral tem que ter esses dois pratos da balança que tem que ir junto. E o que é que acontece? Um está lá em cima e o outro está lá embaixo. Então há um desequilíbrio muito grande que nos leva a esse tipo de coisa. Então, a esses que estão lá, que não conseguiram levar esse prato aqui, ele vai ter problemas, quer seja aqui na Terra ou quando passar para o mundo espiritual. Allan Kardec perguntou, e qual o modelo para nós aqui na Terra? E os espíritos responderam, Jesus. E Jesus é esse modelo, nós não temos condições ainda de compreender plenamente. Ele, que é um espírito elevadíssimo, governador do planeta, veio à Terra, reencarnou numa família simples, teve pais, teve irmãos, conviveu com os trabalhadores, trabalhou com seu pai, e nunca ele abusou de ninguém, trouxe toda uma compreensão, uns ensinamentos tão profundos, que aquela época onde vivia lá na Palestina, um povo simples, que era subjugado ao Império Romano, passado todo esse tempo, esses ensinamentos continuam vivos e continuarão. Por isso que ele disse para os apóstolos, eu sou o caminho, a luz e a vida. Então nós temos como modelo Jesus, que nós precisamos ter a humildade para compreender suas palavras, seus ensinamentos e aplicar as nossas vidas, para que nós tenhamos vida plena. Os exemplos são mais contundentes do que as palavras, né? E eu posso dizer isso com viva voz, porque eu tenho uma mãe que ela está completando 100 anos. Era uma pessoa muito simples, que viveu uma vida plena. Eu tenho 68 anos, nunca vi a minha mãe reclamar da vida. É uma coisa incrível. Ela, uma pessoa muito simples, trabalhando para toda a família, e ela continua com a sua postura, com a sua fé, do jeito dela, com a sua simplicidade. Então eu gostaria de passar esse pequeno vídeo aí para vocês verem o que ela falou, do jeito dela, sem interrupção, sem nenhuma pressão para que ela falasse essas coisas. No final, ela fala um pouco sobre mim, o pessoal lá em casa queria que eu cortasse, eu disse, não, vou deixar para o que ela falou. Então, vamos lá. Nasci do sertão de Canindé, no dia 26 de junho de 1922. Fui casada com o Expedito Bernardo. Ele morreu e eu fiquei. Ele faleceu em 1984 e eu fiquei aqui até hoje. Tive 10 filhos. De Canindé eu vim morar no sítio de São Domingo. Eu fui morar com meu marido e nós trabalhávamos igual. Ele trabalhava e eu também trabalhava em casa. Aí ele trabalhava na roça. Aí eu esperava que ele chegasse para a gente almoçar, chegava tarde. Aí eu morei muitos anos no interior.
Fui morar na cidade para poder botar os filhos para estudar. Todo dia estudaram. Eu já morei num pouco de lugar. Eu queria sossegar, agora só um lugar que eu gostasse. Eu costurava, eu fazia tudo. Até paletó eu fazia. Ganhava muito dinheiro, mas nunca soube guardar esse dinheiro, que hoje em dia não tem mais. Precisa trabalhar muito e ter muita saúde, tomar remédio, ir para o médico, fazer consulta e pronto, essas coisas. Tem que ter paciência, cuidar das pessoas de direito, com fé e esperança, e ter caridade nas coisas, tudo. A caridade é que a gente vence tudo que a gente faz. Não tinha medo da Covid, eu não tinha medo, não. Tinha não. Eu me cuidava direitinho e graças a Deus nunca tive. Estou fazendo 100 anos de vida. Não sei quando é que eu vou morrer, mas eu não queria morrer tão cedo. Quero que Deus me dê essa felicidade de eu ficar até mais de 100 anos, eu trabalhando, tendo coragem de fazer as coisas, não ter preguiça. Deus não me dê preguiça, que eu não quero não. As minhas filhas não deixam eu trabalhar, não deixam eu fazer nada. Eu queria fazer, mas elas não deixam. Eu acho que ele devia deixar, não era não? Eu acho bom caminhar. Todo dia eu caminho. Eu tenho muita fé em Deus. Em tudo que eu faço é com fé em Deus. Rezo todo dia pedindo saúde para os filhos, tudinho. E rezo para quem já morreu. Minha mãe, meu pai. Toda noite eu rezo para eles. Eu peço que o mundo fique muito bom, tenha tudo de bom no mundo, não tenha coisa ruim, tudo seja bom, que Deus ajude todo o povo. Que o mundo tenha muita paz, tenha muita felicidade. O mundo inteiro, e eu não tenho intriga com ninguém, nunca me intriguei com ninguém. Eu não tenho raiva de ninguém. A pessoa pode me fazer um mal grande, mas eu não tenho raiva. Tem isso comigo, não sei porquê. Antigamente era muito difícil as coisas, o povo, né? Era muito diferente da agora. Antigamente não tinha não. Trabalhavam muito, mas não tinha nada. Eu acho melhor agora, melhor do que antigamente, porque todo mundo tem as coisas, todo mundo tem seus empregos, todo mundo peleja com a vida, não? E tem tudo. Eu agradeço a Deus pelos meus 100 anos de vida, que eu tenho muito gosto de viver. Eu não quero nem morrer tão cedo. Peço que Deus me ajude, que eu não morra tão cedo. Deus vai me dar essa saúde, muita felicidade e paz de espírito. E ajudar os meus filhos. O Edmar, eu gosto muito dele. Quando ele estiver aqui, eu vou morar lá. Eu tenho certeza que uma Lúcia vem.
agradecendo ao nosso irmão Edmar pelo trabalho, pelo esse grande exemplo que ele nos trouxe de sua mãe, de humildade, de simplicidade. Vamos guardar essa imagem e levar para o nosso dia a dia lá fora, com todos aqueles que nos rodeiam. Neste momento, então, nós vamos descruzar os braços, as pernas, procurar deixar a coluna ereta, para que desta forma nós possamos permitir que todas as energias trazidas do plano espiritual pelos nossos amigos espirituais, os nossos anjos de guarda, junto com a equipe espiritual que coordena e dirige este trabalho, eles derramam sobre nossas cabeças energias benéficas, salutares, de bom ânimo, de força, de coragem, que vão auxiliar em todos os nossos males físicos e espirituais. Neste momento, depois de termos recebido tantas bênçãos desses irmãos, vamos mobilizar a energia da gratidão que se faz em nossos corações, impregná-la de muito amor e entregarmos nas mãos do meigo Mestre Jesus, para que ele envolva todo o planeta Terra, este planeta bendito que nos acolhe, que nos oferece todas as condições necessárias para aqui fazermos os nossos aprendizados, e pedir ao Mestre que transforme essas energias em bálsamos, em bênçãos, e que seja derramado sobre toda a humanidade terrena, encarnada e desencarnada, doentes do corpo e da alma, que onde houver uma dor, onde houver o sofrimento, que esses bálsamos possam ser derramados sobre o coração desses irmãos. Que todos aqueles que têm os seus nomes inscritos no site da nossa casa possam receber essas benécias. Que todos os nossos lares, os nossos familiares, também recebam as benécias dessas energias. E que esta luz transcenda essas paredes, irradie, se transformando num grande farol a iluminar o coração de tantos quantos necessitem o amparo e o auxílio, que possam vir qual mariposas para nesta casa serem amparados e assistidos pela espiritualidade amiga que coordena e dirige esta casa. Assim, só nos resta mais uma vez agradecer, através da prece que o meigo Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja, Senhor, o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a sua vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos tenham ofendido. E não nos deixes cairmos em novas perturbações, mas auxilia-nos a libertar-nos de todos os males, que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, da espiritualidade amiga que coordena e dirige este trabalho, nós damos por encerrado a sessão doutrinária da noite de hoje. Muita paz em nossos corações. Que assim seja, Senhor.